Na Roma antiga, a comida não era apenas uma necessidade, mas também um símbolo de poder e status. Enquanto a maioria dos romanos vivia com uma dieta simples, composta por pão, azeite, vinho e legumes, a elite romana desfrutava de banquetes exóticos e luxuosos que deslumbravam todos ao seu redor. Você imagina o que comiam os imperadores, senadores e aristocratas romanos? Hoje, vamos nos aprofundar nas iguarias mais exclusivas da Roma antiga, aqueles pratos sofisticados que não só representavam luxo, mas também o poder absoluto de quem os consumia. Acompanhe-nos para descobrir os alimentos mais extravagantes da elite romana e como esses banquetes refletiam a hierarquia social na Roma antiga. Um dos maiores símbolos de status entre a elite romana era o consumo de aves raras e difíceis de obter. Essas aves não eram apenas uma festa para o paladar, mas também um sinal claro de poder e riqueza. Entre as mais cobiçadas estavam os flamingos. Considerados uma verdadeira iguaria, suas línguas eram especialmente valorizadas. Essa iguaria exótica não só impressionava pelo sabor, mas pela sua exclusividade. A caça aos flamingos era cara e difícil, o que fazia com que seu consumo fosse um luxo reservado apenas para os mais ricos. As línguas de flamingo eram preparadas com mel, vinagre e ervas raras, criando um prato agridoce que deslumbrava os convidados nos banquetes mais exclusivos. Mas além de seu sabor, o que realmente tornava essas aves tão valiosas era a ostentação que representavam. Os pavões também eram muito apreciados, não só por sua carne, mas por sua presença como decoração viva nos jardins romanos. Essas aves majestosas eram mantidas vivas como um símbolo de luxo antes de serem sacrificadas para o jantar. E não eram apenas os flamingos e pavões que faziam parte do menu. Os cisnes, embora menos comuns, também eram servidos em festas especiais, assados e preparados com todo o cuidado que uma iguaria tão exclusiva merecia. Outra iguaria gastronômica que apenas a elite romana podia se permitir eram os ouriços do mar. Considerados uma iguaria sofisticada, esses frutos do mar eram apreciados por seu sabor intenso e sua textura cremosa, o que os tornava uma verdadeira delícia. Os ouriços do mar eram consumidos principalmente crus, embora também fossem usados em sopas e molhos. Eram temperados com vinagre e ervas aromáticas, o que dava um toque único e refinado aos banquetes romanos. O alto custo dos ouriços do mar e a dificuldade de transporte faziam deles uma verdadeira raridade. Apenas os mais ricos podiam se permitir essa iguaria exclusiva, o que a tornava um símbolo de luxo e sofisticação nos eventos mais importantes. Essa iguaria não impressionava apenas pelo sabor, mas também pela sua capacidade de mostrar o poder aquisitivo de quem a servia. Os romanos ricos sabiam que um banquete com ouriços do mar não era apenas um banquete que deliciava o paladar, mas que também deixava uma forte impressão nos convidados. O antílope africano era uma das carnes mais exóticas servidas nos banquetes da elite romana. Esse animal, trazido das províncias do norte da África, não só representava a grandeza do império, mas também oferecia uma carne macia e sofisticada. Os romanos consideravam a carne do antílope uma iguaria comparável à carne de caça, mas com um sabor mais suave e refinado. Para os banquetes mais exclusivos, os antílopes eram assados inteiros, preparados com mel, vinho e especiarias raras importadas do Oriente. Além de ser assado, o antílope também era usado em ensopados e guisados, onde era combinado com frutas secas, como figos e romãs, realçando ainda mais seu sabor. O alto custo do antílope e sua raridade o tornaram uma das carnes mais cobiçadas, sendo reservada apenas para grandes celebrações, onde os ricos exibiam sua conexão com as terras mais distantes do império. A carne de camelo não era comum em Roma, mas em algumas ocasiões, aparecia nos banquetes mais exclusivos, especialmente como um presente exótico trazido das províncias do Oriente Médio e do Norte da África. Os romanos acreditavam que a carne de camelo tinha um sabor forte e distinto, por isso era cozida lentamente em caldos de vinho e ervas para suavizar seu sabor. Eram usadas especiarias raras, como pimenta e mel, para equilibrar sua intensidade e criar um prato único. Além da carne, o leite de camelo também era apreciado, especialmente na produção de queijos raros, que apenas os mais ricos podiam degustar. A carne de camelo era servida em ocasiões especiais, simbolizando a riqueza e o acesso aos bens mais exóticos do império. Os romanos ricos não se destacavam apenas pelo acesso a carnes exóticas, mas também pela sua capacidade de desfrutar de frutas e vegetais exclusivos que cultivavam em jardins privados.
Esses alimentos frescos e de alta qualidade eram essenciais nos banquetes da elite romana. Entre as frutas mais valorizadas estavam os figos frescos, que eram consumidos tanto em sua forma natural como caramelizados com mel. As uvas, além de serem usadas para fazer vinho, eram um lanche muito comum entre os mais ricos. As romanas também usavam as uvas para adornar seus banquetes, como símbolo de luxo. As romãs, por sua vez, eram um símbolo de fertilidade e luxo, e eram servidas tanto inteiras quanto como ingrediente em diversos pratos sofisticados. As tâmaras e nozes eram especialmente populares em sobremesas, combinadas com mel e especiarias para criar doces que deixavam uma impressão duradoura. Além disso, vegetais como as alcachofras e os aspargos eram considerados refinados, cozidos com azeite de oliva e especiarias raras, o que os tornava uma iguaria reservada apenas para os mais ricos. Um dos pratos mais impressionantes nos banquetes da elite romana era o javali assado, ou javali assado. Esta iguaria se destacava não apenas pelo seu sabor forte e suculento, mas também pela sua capacidade de demonstrar poder e status entre os romanos mais ricos. O javali assado era cozido inteiro, geralmente recheado com frutas secas, nozes e ervas aromáticas para enriquecer o sabor. Muitas vezes, usava-se mel e vinho na preparação para tornar a carne ainda mais suculenta e deliciosa. Este prato não era servido apenas como um festim para o paladar, mas também como uma demonstração de ostentação. Decorado com frutas na boca do javali, este prato era o centro das atenções nos banquetes de alto nível, onde os anfitriões se asseguravam de impressionar seus convidados com a magnitude de sua riqueza. O javali assado se tornou um símbolo de opulência, reservado para ocasiões especiais e eventos exclusivos, onde os romanos mostravam ao mundo seu poder e bom gosto. Uma curiosidade da elite romana era o consumo de carne proveniente dos animais mortos durante os espetáculos de gladiadores. Leões, tigres, leopardos e até elefantes eram caçados e abatidos na arena, e depois sua carne era servida nos banquetes mais exclusivos. Os romanos ricos desfrutavam dessas iguarias exóticas, embora seu sabor nem sempre fosse o melhor. Para disfarçar o gosto selvagem desses animais, a carne era cozida com molhos fortes e especiarias. Essa prática refletia, mais uma vez, a ostentação e o desejo de mostrar poder através do consumo do raro e do único. Além disso, alguns historiadores indicam que essas carnes, que frequentemente eram distribuídas entre os cidadãos, serviam como uma forma de mostrar a generosidade do imperador, que as oferecia para reforçar sua imagem pública. O consumo de carne dos animais gladiadores era apenas uma das muitas maneiras pelas quais os romanos ricos se diferenciavam das classes baixas e se asseguravam de que seus banquetes fossem tanto uma celebração gastronômica quanto uma demonstração de seu status. Em Roma, o consumo de peixes e frutos do mar não era exclusivo da elite, mas os romanos mais ricos levavam esse gosto a um nível completamente diferente, buscando os peixes mais raros e os frutos do mar mais caros para seus banquetes. O garum, uma salsa de peixe fermentado, se tornou um ingrediente essencial na gastronomia romana. Quanto mais caro e sofisticado o garum, maior o prestígio do anfitrião. Mas não apenas a salsa, mas também os peixes mais requintados, como as lampreias, eram altamente valorizados na alta sociedade romana. As lampreias, que frequentemente eram criadas em tanques privados dentro das vilas dos romanos ricos, eram consideradas uma iguaria exclusiva. Esses peixes eram cozidos inteiros e servidos em ocasiões especiais, muitas vezes acompanhados de molhos elaborados. As ostras, outro luxo na mesa romana, eram trazidas frescas de diferentes partes do império. Servidas cruas, acompanhadas de vinagre e ervas, as ostras eram um símbolo de distinção e sofisticação. Além disso, as lagostas eram outro dos frutos do mar mais desejados nos banquetes romanos, servidas como pratos principais ou como acompanhamento nas jantas de gala. Enquanto a maioria dos romanos comia pão simples feito de trigo ou cevada, a elite romana desfrutava de uma variedade muito mais refinada de pães e queijos. O pão branco, feito com farinha de trigo puro, era um luxo reservado apenas para os mais ricos. Esse pão, macio e fofinho, era servido em banquetes como símbolo de status. Os romanos pobres, por outro lado, comiam pães mais rústicos, feitos com farinhas mais grossas e escuras. O pão branco representava a diferença entre as classes sociais, e seu consumo em grandes quantidades era sinal de riqueza.
Os queijos, especialmente os de cabra ou de ovelha, também eram muito apreciados nos banquetes romanos. Esses queijos, envelhecidos e consumidos em pequenas porções como aperitivos, eram uma iguaria exclusiva da alta sociedade. O consumo de pão e queijo nos banquetes refletia não apenas o bom gosto, mas também a habilidade dos anfitriões em oferecer o melhor para seus convidados. Esses alimentos, embora mais simples do que as carnes exóticas, eram essenciais para completar um banquete de luxo. Nenhum banquete da elite romana estaria completo sem uma seleção de vinhos refinados e bebidas raras. O vinho, claro, era consumido por todas as classes sociais, mas os mais ricos tinham acesso às melhores colheitas e às misturas mais sofisticadas. O vinho de Falerno, considerado o melhor vinho da Roma antiga, era extremamente caro e só se servia em ocasiões especiais. Este vinho exclusivo representava luxo e prestígio, e apenas os anfitriões mais poderosos podiam se dar ao luxo de oferecê-lo em seus banquetes. Outras bebidas, como um som, uma mistura de vinho e mel, eram servidas como bebida de boas-vindas nos banquetes. Essas bebidas não eram apenas deliciosas, mas também mostravam a capacidade do anfitrião de oferecer o melhor para seus convidados. Outra curiosidade dos banquetes romanos era o consumo de água perfumada, misturada com pétalas de rosa e outras essências. Essa água era servida entre os pratos para limpar o paladar, adicionando um toque de elegância e refinamento à experiência culinária. Através desses banquetes opulentos, os romanos mais ricos não apenas satisfaziam sua fome, mas também exibiam seu poder, riqueza e status. A comida, na Roma antiga, era muito mais do que um simples prazer gastronômico, era uma forma de demonstrar quem era verdadeiramente o maior no império. Desde os exóticos flamingos até as bebidas e frutos do mar mais sofisticados, os banquetes romanos eram uma competição de luxo e ostentação. Cada prato servido tinha um propósito de impressionar, deslumbrar e reforçar a hierarquia social. Embora hoje em dia algumas dessas iguarias pareçam extravagantes, não podemos negar que a cultura romana deixou um legado culinário que ainda nos fascina. O consumo dessas iguarias era apenas um lado do poder e esplendor de um império que dominou o mundo conhecido durante séculos. Se você ficou surpreso com os luxos gastronômicos da Roma antiga, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e deixar seu comentário. Qual prato romano você gostaria de experimentar? Nos vemos no próximo vídeo.